Bom dia, queridos alunos do 7º ano do Colégio Nova Geração. De volta aqui o professor Luiz Cláudio com mais uma videoaula de língua portuguesa. Prosseguimos ainda na revisão do nosso conteúdo, falando hoje sobre enunciados, ok? Então, assim, para que um conjunto de palavras seja um enunciado, elas têm que ter sentido. Então, elas são organizadas de acordo com a gramática, elas têm que ter aquilo que a gente viu e vai rever agora, compatibilidade. Então é a palavra certa, empregada no momento certo. Vamos falar de contexto. Às vezes uma palavra dentro de um contexto ela tem sentido, dentro de outro contexto ela não faz sentido algum. Então vamos viajar um pouco nesses nossos enunciados. Tiramos da apostila essa tirinha, né? Então vejo aqui um casal, né, apaixonado, e a mulher doida para ouvir uma declaração de amor do marido. O marido diz: eu te asno tanto. Não faz sentido? Aí ele vai conversar com o pai da moça e diz: quero pedir sua filha em castanheiro. A esposa descendo as escadas, o marido faz um elogio muito bonito para ela: você está muito biruta. E finalmente eles se casam e o padre: você aceita Judite como sua esposa? Acetona. As falas do rapaz são absurdas. Por quê? Porque elas são incompatíveis. É lógico, meus queridos, que há um exagero aqui na tirinha para mostrar a importância da compatibilidade. Mas existem palavras que são tão próximas que às vezes nós não percebemos essa incompatibilidade. Vou dar um exemplo para vocês. A palavra comprimento e cumprimento, parecidíssimas, né? Mas com sentidos totalmente diferentes. Comprimento é tamanho, cumprimento é uma saudação que você faz a uma pessoa. Outras se diferenciam apenas na escrita. Por exemplo, conserto. Se você colocar conserto com S, é de consertar, de reparar algum dano. O conserto com C já diz respeito a um concerto musical. Então, ou na escrita ou na pronúncia, existem palavras que tornam-se incompatíveis de acordo com o seu emprego. Então, muito cuidado ao empregar determinadas palavras, porque se aquela palavra estiver incompatível, eu deixei de ter um enunciado. Eu passei a ter um conjunto de palavras que não vão fazer sentido algum naquele meu contexto. Até aqui tudo tranquilo? Vamos prosseguir. Assim, o sentido não se sustenta quando comparamos com o que acontece na realidade, no caso da nossa tirinha. Para que uma sequência de palavras constitua enunciado, então não deve haver choque entre elas. Então, estou aqui fazendo uma ênfase. Tem que haver compatibilidade. Então, as palavras têm que ser empregadas no seu local correto, com o seu sentido correto, para que aquilo que eu estou pronunciando possa ser considerado um enunciado. Tranquilos? Vamos prosseguir. Podemos então definir como uma palavra ou sequência de palavras que transmite pensamento completo. Então isso é o enunciado. Lembra na aula anterior quando nós falamos de frase, oração, período? Então o enunciado é uma frase, né? A frase é aquele conjunto de palavras com sentido completo. Estão lembrados? Se eu colocar um verbo, passa a ser uma oração, vários verbos, período composto, tranquilos? Então vejam que isso aqui é um complemento daquilo que nós vimos na aula anterior. Vamos prosseguir. O enunciado ele pode ser uma frase de uma palavra só. Olha a laranja de volta aí, lembra da laranja? Ah, professor, laranja é um enunciado? Tem sentido completo? Dependendo do contexto, sim. Se eu chegar aqui e abrir minha aula assim: bom dia, alunos, laranja. Não é enunciado, mas lá na feira, se alguém gritar laranja, passa a ser um enunciado. Por quê? Porque tem sentido. Ela transmitiu uma informação com sentido completo. O enunciado pode ser uma frase com uma só palavra, com verbo. Leia, estude, saia. Uma única palavra, um único verbo, tem sentido completo, constitui um enunciado. Uma frase com várias palavras, com um único verbo ou locução verbal, portanto uma oração de um período. De frio soluçam as fontes.
a gente chama de período simples. Por quê? Só tem um verbo. O número de verbos é o número de orações do meu período. Pode ser uma frase com várias palavras e mais de um verbo. Espero, está aqui o verbo, dezembro para plantar girassóis. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho um período composto. Ok? Então, vamos recapitular. Enunciado são palavras organizadas dentro das normas gramaticais com sentido completo. Bem simples essa definição. Pode ser uma única palavra que não seja verbo, pode ser uma única palavra que seja verbo, várias palavras com um verbo, várias palavras com mais de um verbo, desde que tenha sentido, ok? É enunciado. Todos os enunciados constituem mensagem completa, cujo sentido está de acordo com o contexto. Guardem essa palavra que nós vamos voltar a ela. Contexto. E eu volto a falar da laranja. Laranja dentro de um contexto é um enunciado, dentro de outro não é. Ok? São demarcados por um silêncio que o precede e uma pausa final. Vou explicar isso aqui melhor. Nós estamos conversando. Quando eu terminei o meu enunciado e alguém vai falar outra coisa, há esse silêncio. Ninguém atropela, fala todo mundo junto. Às vezes vocês até falam em sala de aula, né? Mas não é normal, todo mundo atropelando, falando junto. Então a gente tem uma pausa inicial e aquele enunciado termina na pausa final. Então entre um silêncio e uma pausa, eu tenho um enunciado. Tudo bem? São proferidos com entonação reveladora de sentido. Gente, muito importante. Você se lembra lá do módulo 1, quando nós falamos de leitura expressiva? Quando eu estou lendo um texto, o que vai me dar a entonação do texto? Se eu vou aumentar o tom de voz, se eu vou diminuir, se eu vou alongar um pouco mais? Os sinais de pontuação. Muito importante. Então, quando eu leio um texto sem respeitar a pontuação, eu estou pecando contra a minha entonação. Isso aqui pode tirar totalmente o sentido daquilo que eu estou querendo dizer. A intenção daquilo que eu estou querendo transmitir. Vamos voltar a falar dessa pontuação. Usamos diferentes entonações e pausa conforme o sentido. Na linguagem escrita, a entonação é indicada pelos sinais de pontuação. Vejam esses exemplos a seguir. Eu vou ler com a entonação que o sinal determina. O quadro Girassóis foi pintado por Van Gogh. Vejam que a interrogação, ela me deu uma entonação. Olha, foi pintado por Van Gogh? Então não há dúvidas que isso que eu estou lendo tem um ponto de interrogação. Então, que tipo de enunciado é esse? Enunciado interrogativo. É aquele enunciado que indica uma pergunta, uma indagação. E na escrita, ele é indicado pelo ponto de interrogação. Lembrando a vocês de uma questão lá da nossa prova que alguns alunos se confundiram. Quando essa pergunta é indireta, eu não uso a interrogação. Se eu dissesse assim, perguntaram se o quadro Girassóis foi pintado por Van Gogh. É indireta a pergunta, perguntaram. Eu não estou fazendo pergunta, estou afirmando que alguém perguntou. Muitos se confundiram e colocaram o ponto de interrogação. Então essa interrogação era pergunta direta. Se o mesmo enunciado for proferido com outra intenção, a entonação também mudará. Vamos ver. O quadro Girassóis foi pintado por Van Gogh. Percebem que a entonação é diferente? Então eu tenho aqui agora um ponto final. Tá? Ele indica uma afirmação ou negação. Eu poderia dizer, o quadro Girassóis não foi pintado por mim. Então vejo que tanto uma negação quanto uma afirmação, eu tenho um enunciado declarativo. Não há pergunta, não há indagação. Eu estou declarando algo, seja afirmando, seja negando. Tá? Então, declarativo, é uma declaração que está sendo feita. Percebam agora essa entonação aqui. O quadro Girassóis foi pintado por Van Gogh. Veja que há uma admiração, uma ênfase. Que ponto que vai me dizer isso? Ponto de exclamação. Enunciado exclamativo. Eu poderia
juntar a exclamação com a interrogação? Também, eu posso fazer uma pergunta com admiração, tá? Então eu posso combinar lá a interrogação com a minha exclamação. Então vejam que quando há essa emoção, essa admiração, quando eu quero dar ênfase naquilo que eu estou falando, o meu enunciado é chamado de exclamativo. Vejam que tudo isso, esta entonação, este sentido, vai da intenção de quem escreve ou de quem fala, ok? Então, qual é a intenção? Qual é o que eu quero transmitir? Eu vou usar a minha pontuação para marcar exatamente aquilo que eu quero transmitir ao meu interlocutor. Há ainda outras duas variações de entonação. Crianças, observem com atenção o quadro Girassóis. Então vejam que há um apelo, um pedido, é o enunciado imperativo. Se eu disser saia, então veja o imperativo, uma ordem, um apelo, um pedido, ok? Tudo isso, olha só, eu tenho aqui um ponto final. Eu não posso dizer então que isso aqui é um declarativo? Não, porque a minha intenção, ela está aqui no meu verbo, tá? Vocês vão estudar depois, eu acho que já até estudaram, né, os modos verbais, indicativo, quando há certeza, subjuntivo, e o imperativo quando é uma ordem, um apelo, um pedido. Tomara que eu veja o quadro Girassóis. Tomara, um desejo. É um enunciado optativo, expresso aqui pelo modo subjuntivo do verbo. Ok? Então, vamos recapitular. Nós temos o enunciado declarativo, interrogativo, exclamativo, imperativo e optativo. Na fala, é a entonação de voz. Na escrita, são os sinais de pontuação. Tranquilos? Vamos falar agora do contexto comunicativo. Vocês viram na abertura desse módulo, lá na primeira página, esta charge. Duas pessoas segurando uma placa, em ambas escrito Luto pelo Brasil. Então eu tenho aqui Luto pelo Brasil, Luto pelo Brasil. Só que nós fizemos uma modificação aqui nessa charge. Lá na charge de abertura do módulo, esses enunciados, essas figuras, desculpe-me, elas estavam coloridas. Tá? Quando eu tiro a cor, eu fico em dúvida. Qual é o contexto desse luto? Esse luto é a tristeza pela perda de alguém? Ou é luto do verbo lutar? Eu estou lutando pelo Brasil. Do jeito que está aqui, em preto e branco, as feições até um pouco parecidas, fica difícil a gente entender. Então vejam a importância do contexto. Quando se retira a cor, né, a gente não consegue entender o que está sendo dito. Vejam agora aqui, ó. Agora eu consigo. Ó. Esta pessoa aqui, com certeza, este luto é tristeza, é a saudade, está de luto. Veja, ela está de preto, que é a cor do luto, cabeça baixa. Este camarada aqui de verde e amarelo, são as cores da nossa bandeira, luto pelo Brasil, eu estou lutando pelo Brasil. Até o jeito de falar, se eu tirasse as figuras, se fosse um enunciado apenas verbal e não verbal, eu diria assim, luto pelo Brasil. Luto pelo Brasil, olha a diferença. Então, a entonação, o contexto, tudo isso vai dar sentido e vai transmitir a intenção daquilo que eu quero dizer. Vamos ver outro exemplo que mostra a importância do contexto, tá? Vamos ver o seguinte enunciado, ó. Espero dezembro para plantar girassóis. Vejo que eu tenho aqui verbo, palavras compatíveis, todas elas empregadas de forma correta, mas é difícil entender o sentido do enunciado. Espero dezembro para plantar girassóis. Agora vamos colocar esse enunciado dentro de contextos, ok? Se ele estivesse num livro de botânica, né, eu ia saber que dezembro é a melhor época para plantar girassóis, é uma época onde os girassóis florescem, onde eu tenho uma temperatura agradável, onde eu tenho um ambiente todo propício ao cultivo de girassóis. Então vejam que eu simplesmente peguei este enunciado que estava isolado
se eu tivesse escrito numa folha de papel qualquer e transferir para um contexto. Qual o contexto? Um livro de botânica. Já fez todo sentido. Este contexto já me deu o sentido daquele enunciado. Se ele fosse extraído de uma autobiografia, ou seja, uma biografia própria de uma pessoa, ele revelaria que o autor pretenderia cultivar girassóis no último dia do ano. Não há ligação com a botânica, é um desejo dele, é a minha autobiografia. Eu estou esperando dezembro para plantar girassóis. Nós vimos na nossa apostila que esse enunciado foi tirado de um poema, não é isso? Então, espero dezembro para plantar girassóis, foi um poema. Ou seja, ele é um verso daquele poema. Então, o poema, ele é o próprio contexto do meu enunciado. A interpretação é outra. Os girassóis evocam o quadro de Van Gogh, o eu lírico deseja o seu jardim amarelo. Então, lembre-se que nós fizemos a comparação daquele quadro Girassóis de Van Gogh com o poema Girassóis. Então veja que há essa intertextualidade, né, da poesia, do quadro, da pintura. Então veja que neste contexto é um novo sentido. Então o entendimento depende do contexto comunicativo. Depende como que foi proferido, onde foi proferido, com que intenção foi proferido. Tudo isso faz parte deste contexto comunicativo. Então o contexto é formado por vários elementos. Participantes que interagem na comunicação. Vou dar um exemplo. Imagine que você vai conversar agora com um médico. Ele vai usar um linguajar, ele vai usar termos que você não conhece. Então veja que esses elementos aqui, ó, os participantes que interagem, ele pode deixar um enunciado sem sentido. Na comunidade médica, tudo aquilo que é dito faz sentido. Eu sou leigo, não entendo nada de termos médicos. Então, esta pessoa não vai entender, não vai ter sentido aquilo ali. A intenção que tem, com que intenção aquilo foi proferido? Laranja? Né? Vou voltar a insistir na laranja. Com que intenção eu falei laranja? Nenhuma. Deu vontade de falar laranja. Ok, não é enunciado. Com que intenção o feirante gritou laranja? Para vender, para anunciar. Então veja que essa intenção, ela forma esse contexto comunicativo e uma única palavra passou a ser enunciado. O lugar onde ocorre a interação, o tipo de relacionamento, o momento da fala. Então, tudo isso que envolve a comunicação faz parte deste contexto comunicativo. Vou dar mais um exemplo para vocês. Veja o exemplo desse enunciado, ó, de joelhos. De joelhos. No ensaio de teatro, um dos atores pergunta: como devemos ficar na cena em que mostramos humildade? De joelhos. Então vejam que, dentro desse contexto, peça teatral, o diretor explicando, de joelhos tem um sentido. Vamos nos transferir para outro contexto? O garçom pergunta: na feijoada o senhor gosta de orelha, de porco ou de joelhos? De joelhos. Veja que aqui ele não mandou ninguém ficar de joelhos. Mas as palavras são as mesmas, em contextos diferentes, com sentidos diferentes. É importante conhecer o contexto comunicativo em que o enunciado é empregado. Então, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: comunicação não é aquilo que eu falo, é aquilo que você entende. Então nós temos que ter muita preocupação com isso. Quando a gente fala, será que o outro entendeu exatamente? Né? Estamos numa época, né, está na moda falar fake news. Né? Às vezes a gente ouve uma coisa aqui, eu entendo de uma forma, o outro entende de outra, e isso se propaga numa velocidade imensa e a comunicação é comprometida. Então eu preciso entender qual é a intenção, quais são as pessoas que falam, para que eu tenha uma comunicação efetiva. Deixo para vocês agora, como atividades, tá? Para a gente praticar um pouco, das páginas 22 a 28, e o teste que nós temos nas páginas 29 e 30, ok? Agradeço pela atenção de vocês e deixo aqui uma dica. Quando for estudar, procure na sua casa um lugar tranquilo, em silêncio, vá pausando o seu vídeo, fique com o seu caderno do lado, com a sua apostila,
Teve dúvida? Pausa o vídeo, anote a dúvida, entre em contato com o colégio pelo WhatsApp da coordenação que foi passado para vocês. Essas dúvidas vão chegar até a mim e eu vou responder prontamente quaisquer dúvidas que surgirem, ok? Desejo que em breve estejamos de volta, estamos com saudade de vocês, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.